E no vídeo de hoje, Teologia da Libertação. Vou mostrar para vocês a definição desse termo, a implantação, a justificativa, adeptos de renome, conceitos, pressupostos e o combate a este movimento. Lembrando que este é o 18º episódio da série O Cristão e as Ideologias. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. A Teologia da Libertação é um movimento sócio-eclesial que surgiu dentro da Igreja Católica na década de 1960 e que, por meio de uma análise crítica da realidade social, buscou auxiliar a população pobre e oprimida na luta por direitos. Contudo, ao proceder assim, os seus adeptos chocaram-se contra o Estado, interesses econômicos e até mesmo a hierarquia da instituição católica. Com o passar dos anos, mudanças importantes ocorreram em virtude do fim da ditadura militar, do fortalecimento de outras crenças religiosas e de uma nova filosofia dentro do catolicismo. No decorrer do século XX, dentro da Igreja Católica, a preocupação de seus membros com a questão social foi aumentando na medida em que pelo mundo proliferaram os problemas como a violência, o desemprego e a fome. A região da América Latina mereceu uma atenção especial de parte da Igreja em virtude da história e da grande presença católica no continente. Mas foi a partir da década de 1960 que ocorreu o maior envolvimento de uma parte do clero católico com a questão social no Brasil, o Concílio Vaticano II e o golpe militar de 1964. Esse segmento dentro da Igreja Católica Brasileira passou a se posicionar mais firmemente contra os problemas econômicos e sociais que estavam atingindo o país, e quando os militares tomaram o poder e implantaram um regime autoritário dentro do país, eles passaram a ser duramente perseguidos. Então, América Latina, mas regimes militares na América Latina, é que foi por conta desses fatos que foi organizada dentro da Igreja Católica o movimento da Teologia da Libertação. O envolvimento pastoral com essa questão social já vinha se organizando em boa parte do mundo católico, mesmo dentro da doutrina social da Igreja. Mas em 1968, durante a Conferência de Medellín, a segunda Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, esse movimento ele ficou mais sistematizado, com uma diretriz básica, a opção preferencial pelos pobres. Os adeptos da teologia da libertação no Brasil sofreram com a reprovação de suas ações por parte da cúpula conservadora da Igreja Católica Brasileira. A Igreja Católica foi uma feroz adversária do comunismo e dos ideais socialistas postulados por Karl Marx. A partir da década de 1980, a teologia da libertação passou por um novo momento. A crise nos países de regime comunista, o fim das ditaduras militares na América Latina e o início do papado de Dom João Paulo II iriam marcar uma nova fase para a teologia da libertação. A obra Hermenêutica da Teologia da Libertação, uma análise de Jesus Cristo Libertador, de Leonardo Boff, foi uma obra clássica
de 1972, que deu um pontapé no assunto em solo brasileiro. Outros nomes adeptos à teologia da libertação são Gustavo Gutierrez, Juan Luiz II, Frei Beto, Rubem Alves, Pastor Isidoro, Caio Fábio, Pastor Paulo Marcelo, Pastor Henrique Vieira, Ariovaldo Ramos, Daniel Elias, Ed René Kivitz e o pastor Ricardo Gondim. Esses são exemplos de pastores adeptos à teologia da libertação. A teologia da libertação, ela pretende dar nova interpretação global ao cristianismo. Ela explica o cristianismo como uma praxis de libertação. Pretende constituir-se ela mesma um guia para tal praxis. Então, segundo essa teologia, toda a realidade é política, também a libertação é um conceito político e o guia rumo à libertação deve ser um guia para a ação política. Os teólogos da libertação continuam a usar grande parte da linguagem ascética e dogmática da Igreja, mas em clave nova, de tal modo que aqueles que leem e que escutam partindo de outra visão podem ter a impressão de reencontrar o patrimônio antigo, com um acréscimo apenas de algumas afirmações um pouco estranhas, mas que, unidos a tanta religiosidade, não poderiam ser tão perigosas. A radicalidade da teologia da libertação faz com que a sua gravidade não seja avaliada de modo suficiente. Não entra em nenhum esquema de heresia até hoje existente. A sua colocação situa-se fora daquilo que pode ser colhido pelos tradicionais sistemas de discussão. Os teólogos da libertação têm aquela opinião de que a tradição teológica existente até então não era mais aceitável. Por conseguinte, se deviam procurar, a partir da escritura e dos sinais dos tempos, orientações teológicas e espirituais totalmente novas. A ideia de abertura ao mundo e de compromisso no mundo transformou-se frequentemente em uma fé ingênua nas ciências, uma fé que acolheu as ciências humanas como um novo evangelho, sem querer reconhecer os seus limites e problemas próprios. A psicologia, a sociologia e a interpretação marxista da história foram considerados como cientificamente seguras e a seguir como instâncias não mais contestáveis do pensamento cristão. A crítica da tradição por parte da exegese evangélica moderna, especialmente a de Bultmann e de sua escola, tornou-se uma instância teológica inamovível que barrou a estrada às formas até então válidas da teologia, encorajando assim também novas construções. A situação teológica, assim transformada, coincidiu com uma situação da história espiritual também modificada. Então, ao final da fase de reconstrução, após a Segunda Guerra Mundial, fase que coincidiu pouco mais ou menos com o término do concílio, produziu-se no mundo ocidental um sensível vazio de significado, ao qual a filosofia existencialista, ainda em voga, não estava em condições de dar alguma resposta. Então, nessa situação, as diferentes formas de neomarxismo transformaram-se em um impulso moral e, ao mesmo tempo, em uma promessa de significado que parecia quase irresistível à juventude universal. O marxismo, com as acentuações religiosas de Bloch e as filosofias dotadas de rigor científico de Adorno, Habermas e Marcuse, ofereceram modelos de ação com os quais alguns pensadores acreditavam poder responder ao desafio da miséria no mundo e, ao mesmo tempo, poder atualizar o sentido correto
da mensagem bíblica. O desafio moral da pobreza e da opressão não se podia mais ignorar, no momento em que a Europa e a América do Norte atingiam uma opulência até então desconhecida. Este desafio exigia, evidentemente, nova resposta, que não se podiam encontrar na tradição existente até aquele momento. Então, a situação teológica e filosófica mudada convidava expressamente a busca da resposta em um cristianismo que se deixasse regular pelos modelos da esperança, aparentemente fundados cientificamente, das filosofias marxistas. A teologia bíblica não apenas nos chama para reconhecer esses contextos, mas também nos ajuda a examiná-las de maneira correta. Todas as injustiças no mundo apontam de volta para a queda e para a rebelião fundamental do homem contra Deus. Por exemplo, racistas são racistas porque são rebeldes contra Deus. E ao apontar para a verdadeira origem do racismo, a teologia bíblica pode então seguir o rastro do enredo bíblico até descobrirmos que a cura definitiva está na pessoa e obra de Jesus Cristo. Apenas os cristãos têm a única mensagem apta a reconciliar racistas e outros rebeldes com o santo e justo Deus. A missão da igreja local, sem dúvida, é entregar e espalhar essa mensagem evangélica. A Bíblia não conta uma história de mocinhos contra bandidos. Em vez disso, ela conta a história de um único que é bom, o qual sofre em lugar de um povo que é mau, e em favor desse povo adquire o bem, 2 Coríntios 5:21. O conflito humano precede da quebra da comunhão com Deus, da qual toda a humanidade padece. Qualquer teologia que rejeite este fato pode apenas enganosamente ser chamada da libertação, uma vez que ela confina seus aderentes à perpétua escravidão e talvez à condenação eterna. Mas deveríamos nós utilizar a comunidade dos oprimidos ou os pobres como a lente interpretativa por meio da qual lemos a Bíblia? Uma teologia bíblica correta defende que a Bíblia não é sobre homem, mas sobre Deus, homem, Jesus Cristo. A pessoa e obra de Cristo é o ápice da história da redenção. Ele é o objeto último e o consumador da fé que justifica. Lembre-se de que Jesus colocou a si mesmo no centro da narrativa do Antigo Testamento, Lucas 24:27. Assim, uma hermenêutica centrada em Cristo é o princípio para abrir o significado das Escrituras. Assim, o grande descuido da teologia da libertação, no que se refere à narrativa do Êxodo, é que ela falha em tratar o evento do Êxodo como uma sombra da libertação que Cristo traz. À medida que a Bíblia se descortina e a nova aliança é estabelecida, Cristo é retratado como um superior cordeiro pascal, 1 Coríntios 5:7, como um superior de Moisés, Hebreus 3, do 1 ao 6, e como o verdadeiro Israel, Oséias 11:1, Mateus 2:15. Então, colocando de modo simples, o Êxodo é, em sua plena expressão, a salvação eterna do pecado e da condenação, salvação que só se pode encontrar em Cristo. Um novo povo de Deus está sendo moldado segundo a sua justiça, não segundo uma identidade étnica ou uma condição social. A teologia bíblica expõe o fato de que a teologia da libertação não apenas tem uma escatologia excessivamente realizada, mas se engana completamente acerca do fim dos tempos. O objetivo último do drama bíblico da redenção não é fazer com que o homem habite com o homem em harmonia e igualdade. O objetivo do drama se realizará e se expressará na exclamação desta grande voz:
Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Apocalipse 21:3. Infelizmente, a libertação que importa não pode ser encontrada na teologia da libertação. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.